Olá, essa é uma apresentação para o 7º Seminário de Iniciação Científica realizado na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e o projeto de pesquisa é intitulado como Análise do Desempenho de Argamassas Convencionais para Revestimento de Parede de Alvenaria. Meu nome é Luane Moreira, sou discente do curso de Engenharia Civil e fui bolsista pelo ProDicente. O coordenador do projeto de pesquisa e orientador foi o professor Dr. Elier Pavão de la Fé. O nosso plano de trabalho, como já dito, foi intitulado Análise do Desempenho de Argamassas Convencionais para o Revestimento de Parede de Alvenaria. Ele se enquadra na área de conhecimento das engenharias, na grande área de engenharia civil, sub-área de construção civil e especialidade em materiais de construção civil. Bom, o desempenho das argamassas depende dos fatores como condição de exposição do que é constituída, ou seja, os seus materiais. Esses fatores são variáveis a depender da região do país, o que acarreta em diferentes comportamentos físicos, mecânicos e no fator de durabilidade do revestimento em geral. O Brasil é caracterizado por condições climáticas de temperaturas elevadas, sendo elas maiores que 30 graus Celsius e grandes amplitudes térmicas. Então, somando com as características do solo da região, tem-se o surgimento de manifestações patológicas como fissuras, escolamento e manchas de umidade. Na região oeste da Bahia, frequentemente encontram-se problemas patológicos em edificações de pequeno porte e de alto padrão de múltiplos pavimentos. As argamassas tradicionalmente utilizadas nessa região nem sempre garantem um desempenho satisfatório de revestimento, causando transtornos no ponto de vista estético, funcional e principalmente econômico. Sendo assim, justifica analisar o desempenho dos traços de argamassa que são utilizados na produção de revestimentos com maior frequência na região, comprovada a variabilidade nas propriedades das mesmas. Nós tivemos como objetivo avaliar as propriedades das argamassas convencionais na cidade de Barreiras, Bahia, analisar o desempenho das argamassas convencionais através dos ensaios nos estados fresco e endurecido, caracterizar as argamassas convencionais produzidas com e sem uso de aditivo. A nossa metodologia se baseou em 3 etapas: no levantamento e caracterização dos materiais, traços e condições de exposição das argamassas de revestimento na cidade de Barreiras, Bahia, produção e caracterização de argamassas convencionais utilizadas para revestimento de parede, análise do desempenho de argamassas através do tratamento estatístico dos resultados e da comparação com os parâmetros de desempenho das normas brasileiras. Para a condição de exposição, nós utilizamos o software WUF Pro 6 para a simulação higrotérmica, tendo como base 2 sistemas. Para o primeiro sistema, nós definimos um revestimento externo de massa única de 2 cm, bloco cerâmico de 9 cm e revestimento interno com massa única de 1,5 cm. Já o sistema 2 foi composto por uma camada de massa única no revestimento externo com 2 cm de largura, o bloco cerâmico de 9 cm e revestimento interno de gesso de 0,5 cm. Para a simulação higrotérmica, selecionamos 4 dias para representar as estações do ano. São eles: 19 de janeiro, 9 de junho, 2 de agosto e 19 de outubro, representando, respectivamente, o verão, outono, inverno e primavera. Estes dias foram usados para a simulação da temperatura do ano de 2020 para a cidade de Barreiras, Bahia. Escolheu-se analisar os gráficos de temperatura e umidade da superfície externa, uma vez que esta está em maior contato com os intemperíssimos. Então, temos aqui os gráficos para a simulação nos 2 sistemas, nas datas já ditas. E pode-se notar em todos os gráficos uma grande amplitude térmica e altos valores de umidade no revestimento externo. Sendo assim, verificou-se a importância de avaliar as propriedades das argamassas, tais como porosidade, capilaridade, absorção de água e densidade, a fim de evitar futuras manifestações patológicas nos sistemas. Com os resultados dos ensaios no estado fresco e endurecido, fez o tratamento estatístico através da análise de variância e o teste de Duncan, nos traços escolhidos de 1 para 4,5 e 1 para 7,5, com e sem uso de aditivo.
Para a variável de resistência com pressão, comparando os traços 1 para 4,5 e 1 para 7,5, tanto sem e com o uso de aditivo, nota-se uma diferença significativa, uma vez que no teste de Duncan a diferença é menor que 0,5. Então, podemos concluir que o uso da areia influencia na resistência das argamassas. Contudo, comparando os traços entre si, com a diferença do uso de aditivo, tem-se que há diferença apenas no traço de 1 para 4,5. Sendo assim, o uso de aditivo influencia na resistência apenas nesse traço. No traço de 1 para 7,5, o uso de aditivo não interferiu nos valores de resistência. E sendo assim, não dá uma garantia de que haverá uma melhora nessa propriedade. Bom, para a variável absorção de água, nós podemos concluir que entre os traços 1 para 4,5 e 1 para 7,5 sem o uso de aditivo, não há diferença significativa, pois os dois possuem intervalos de valores em comum. Já os traços com o uso de aditivo se diferem estaticamente, o que nos permite concluir que o uso de aditivo aumenta a absorção de água dos traços. Como os valores são relativamente altos, acarretará em futuros problemas com umidade, tanto por infiltração quanto por incidências por chuva. Na variável porosidade, nota-se pelo teste de Duncan que entre os traços com e sem aditivo, eles não se diferem estatisticamente, uma vez que é maior que 0,5. O uso de aditivo não melhorou e também não interferiu nessa variável porosidade para os traços em questão. Então, o que podemos concluir é que os valores de porosidade foram consideravelmente altos, e isso implica também em problemas com umidade no revestimento externo devido à infiltração e incidência de chuva. Para a variável capilaridade, é possível notar uma diferença significativa entre os traços. Também podemos confirmar pelo teste de Duncan. A capilaridade é altamente influenciada pelo uso de aditivo, como podemos ver pela figura 14, sendo prejudicada com seu uso. E também o maior uso de agregados, areia, no caso, aumentou a propriedade nos traços. Para a variável densidade, nota-se a diferença estatística entre os traços e confirma pelo teste de Duncan. Podemos concluir que o uso de aditivo nos traços influencia para que a propriedade seja diminuída quantitativamente. Uma vez que a densidade é baixa, a argamassa possui muitos poros, o que não é aconselhável, já que permitirá a ocorrência de manifestações patológicas futuramente. As conclusões que tivemos com os resultados foram uma grande amplitude térmica no revestimento externo, a classificação das argamassas a partir da NBR 13281 de 2005, o aumento da absorção de água com uso de aditivos, altos valores de porosidade, a classificação da argamassa a partir do coeficiente de capilaridade e que também o uso de aditivos influencia diretamente na densidade. Essas foram as referências bibliográficas, as principais utilizadas no trabalho. E, por fim, nos agradecimentos, gostaria de agradecer à Universidade Federal do Oeste da Bahia pelo acesso aos laboratórios, equipamentos e o fornecimento da Bolsa Prodicente para o desenvolvimento do trabalho. Gostaria também de agradecer ao professor Elier Pavon por toda a paciência, ajuda e orientação durante a pesquisa. E obrigada a você por assistir até aqui.